Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta quinta-feira, dia de louvor e adoração eucarística, na quarta semana da Páscoa. No dia de hoje, o Senhor Jesus nos convida mais uma vez a compreender como Ele é bom, como Ele coloca diante da mesa, do altar, ali na última ceia, todo o seu bem-querer. E serve para os homens, para as almas, um banquete que é eterno, que é constante, perene e capaz de nos dar sustento necessário para a vida eterna. Então, o bom pastor hoje demonstra de maneira muito clara que esse amor é servido, que nada vai impedir que ele faça isso, que esse banquete, é dado pelo seu coração de maneira muito misericordiosa. Mas a resposta humana às vezes chega a surpreender. Porque de fato, às vezes o homem não apenas rejeita Cristo, e a dádiva que ele vem colocar em nossa vida, mas calunia, difama, reclama, chega a ser ofensivo, gravemente uma traição ali diante de Cristo. Por que isso acontece? Então meditemos hoje pedindo ao Espírito Santo a graça de compreender esse Evangelho, que é uma meditação dura, difícil, mas muito necessária para cada um de nós. Porque a gente precisa entender não apenas que está ali diante da mesa do altar do Senhor, a gente consegue entrar em comunhão com Ele, compartilhar e viver o seu amor, a sua graça, tomar parte nisso e crescer espiritualmente, que é uma grande graça, é maravilhoso isso. Mas a gente precisa entender que é possível que a resposta do nosso coração seja errada, desproporcionada, seja equivocada, seja grave, Porque a gente precisa bloquear tal caminho em nosso coração. Então, essa meditação pode ser dura, mas ela é necessária. Peçamos ao Espírito Santo que nos ensine com docilidade tão importante lição. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça, Senhor, de compreender essa palavra no dia de hoje e que ela cure o nosso coração de diversas enfermidades. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de tomando ciência sobre como que o erro pode muitas vezes conduzir o nosso coração à pior das traições. Dê-nos a graça, Senhor Jesus, de bloquear o caminho que vai permeando nossa consciência, nossas atitudes, nossos atos, nossa vontade, nossos desejos e paixões. E dá-nos a graça, Senhor Jesus, de crescer cada vez mais e mais na comunhão para convosco, por intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, assim seja. Então o Evangelho hoje dá sequência lá no capítulo 13 de João, versículos de 16 a 20, diz assim, Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Bom, nesta leitura a gente vê claramente que Jesus fala muito sobre si e sobre aqueles que ele escolheu. E falando sobre si, existe algo aqui que Jesus diz que é sereis felizes. Jesus, sabendo quem ele é, sabendo de sua oferta, de seu coração, ele não guarda em seu coração nenhum tipo de mágoa,
a gente percebe aqui que ele está anunciando uma traição, mas ele não expõe mágoa, dor para com isso. Pelo contrário, ele expõe que, para que aquela mesma mesa na qual ele colocou o seu corpo, seu sangue, na qual ele instituiu o sacerdócio, a sua presença real e substancial na Eucaristia, na qual ele disse que é necessário todo o preparo, por meio da doutrina, da palavra, para que isso purifique o nosso coração, lavou os pés dos discípulos, é exatamente esse o primeiro verso da palavra de hoje, depois de lavar os pés dos discípulos, ou seja, estavam todos eles de coração comungante da vontade de Jesus, Então estavam de cabeça lavada pela boa fé, estavam de pés limpos para os bons passos, De mãos limpas para as boas obras, estavam de coração decidido a ouvir Jesus e saber o que ele põe à mesa das suas ovelhas e o que ele quer dar de alimento para que essas ovelhas se salvem, Então o bom pastor coloca à mesa tudo. E colocar à mesa, eu digo, coloca as claras, coloca para nosso bem, ele disponibiliza isso e de uma maneira muito generosa, muito bondosa, Então, Jesus tem uma felicidade em fazer isso, É a felicidade do noivo que está desposando a sua noiva, a igreja. É a felicidade daquela parábola das núpcias, Na qual o rei, desejando casar seu filho, prepara um grande banquete e chama vários convidados, mas poucos respondem, ou respondem ao convite de maneira muito esdrúxula, muito equivocada, Além de se recusarem a estarem no convite do rei, falam mal, caluniam, denunciam, chegam a matar aqueles que anunciam o casamento, chegam a torturar, a prender, a maltratar aqueles que levam um convite. Então, naquela parábola fica bem claro que, de fato, apesar de nosso bom pastor colocar na mesa, colocar as claras, ser muito feliz, muito constante, misericordioso e nos dar todo o necessário para a salvação, a resposta é individual. Ela é livre, Mas existe uma felicidade daqui que Jesus diz, que ele fala assim, sabeis que o servo não é maior do que o seu senhor. E se você souber disso e colocar isso em prática, sereis felizes. Ou seja, Jesus está aqui fazendo uma vontade do Pai que é tão sua, que é tão incomum, ele é tão um com o Pai, que ele é feliz também. Porque a felicidade daquele que ama, do amor encarnado, do Verbo divino, que é o nosso Senhor Jesus, é saber quem ele mesmo é. Será que a gente sabe? Será que a gente tem essa noção de saber quem realmente nós somos? De saber qual é a nossa atitude, qual é a nossa ação, qual é a nossa vontade, qual é nosso sentido e propósito de vida? E nunca trai esse sentido? Nunca trai esse propósito? Nunca abandona essa razão de ser? Nunca se esquece do próprio nome, da sua essência, da sua natureza, de quem você é realmente? Será que você sabe? Será que eu sei? E sabendo, eu não me esqueço e sou fiel a isso? Será que eu sei amar, que fui criado para amar, conheço o meu Criador e sei quem eu realmente sou? E sei que a minha maior felicidade é nunca trair esta minha essência, esta minha natureza, esse meu amar, esta minha essência, é que eu nunca deixe de ser Fábio, Será que eu sei disso? Bom, Jesus sabe. E olha que bonito. Ele diz que quem sabe disso é feliz, Quem sabe disso é feliz. Por que é feliz? Meu irmão, é porque aquele que assim é,
não se trai, não se abandona, nunca está sozinho, nunca tem dúvidas sobre si mesmo, né? É totalmente potente, capaz, né? Ele não é inconstante de saber, por exemplo, se o próximo passo ele vai trair, se ele vai cair, né? Enfim, ele é feliz. Mas infeliz são aqueles que, apesar de terem sido escolhidos, chamados, como é dito no versículo 18, aquele que come o pão comigo levantou contra mim o calcanhar. Ou seja, aquele que muitas vezes, né, se põe à mesa do Senhor, responde ao convite, come o pão com o Senhor, diz comungar da mesma verdade, do mesmo amor, né, deseja levar os corações a esse pleno amar, né, convida muitos, mas se esquece de quem é. E esquecendo-se de quem é, muitas vezes pode achar-se maior do que o Senhor que serviu aquele banquete. Pode achar também que é capaz de dar a si mesmo um certo propósito e sentido diferente. Momentaneamente, só por algum instante, eu vou dar a mim mesmo um outro tipo de banquete diferente desse que me preparou o Senhor. Eu vou preparar para mim um banquete às escondidas, né? Vou tomar um lanchinho antes de ir aqui para a mesa do grande altar. Vou tentar dar ao meu coração um outro propósito aí que eu achei para mim mesmo. E aí começa a imaginar nas suas concupiscências, a refestelar-se de prazeres, a cair de pecado em pecado, a viver de maneira costumeira no erro, né? Então esse come com o Senhor muitas vezes, mas levanta contra ele o calcanhar. Isso é muito triste. Essa experiência não é desoladora para nós, né, pecadores? Para mim é. Para você também. Não é não? Sabe, tipo, ter aquela incerteza no coração se eu vou cair, se eu não vou cair. E muitas vezes ter plena consciência de que o nosso amar ainda é tão pequeno, tão apequenado, né? Que é mais certo às vezes que eu venha trair amanhã e depois de amanhã e assim vai, do que de acertar. Bom, meus irmãos, nós seremos assim enquanto nós nos fizermos maiores do que Deus. Quanto essa for a nossa principal tentação. Porque Jesus nos pede para amarmos não com o nosso amor, mas com o amor dele, com ele mesmo, com a graça dele, numa total confiança, numa total dependência. É por isso que ele coloca à mesa ele mesmo. É por isso que ele dá para nosso alimento seu próprio corpo e seu próprio sangue. Para divinizar, digamos assim, o homem, é necessário lavar-lhe os pés, lavar-lhe a cabeça, lavar-lhe o coração, lavar-lhe as mãos, lavar-lhe por completo. Mas quem faz isso? Jesus. Quem é que cura? Quem é que limpa? Quem é que perdoa? Né? Instituindo para nós o mandamento do sacramento, né? do perdão e da absolvição. E quem é que alimenta? Né? Quem é que fez por nós o sacrifício de dar a própria vida, senão o nosso bom pastor? Então a gente precisa recordar disso o tempo inteiro. E aí a gente vai parar de tentar produzir um lanche antes do banquete, né? Tentar parar de ansiar por aquilo que não está posto à mesa, porque não é bom para nós. Então Jesus tem preparado para nós um grande banquete, um eterno banquete, e a gente vai, né, come aquela comida de fast food ali, tentando saciar o nosso coração das bolotas do chiqueiro, dos porcos, né? Então a gente tem ali um problema de caráter muito grande, mas esse problema de caráter só acontece quando eu esqueço de quem eu sou. E aí eu procuro ser maior do que Deus, maior do que o meu Senhor. Mas o servo é menos. Ele é totalmente dependente. Eu preciso deixar me amar. Eu preciso deixar Jesus me amar.
Eu preciso deixar Jesus me curar. Eu preciso deixar Jesus me lavar. Eu preciso me submeter. Eu preciso confessar, me arrepender. Eu preciso meditar sobre isso todos os dias. Meditar, Senhor, se eu for por esse caminho eu vou errar, então me livra dali. Me livra de tal conversa, me livra de tal situação, me livra de estar em tal ocasião de pecado na minha vida. Limpa os meus ambientes, as pessoas que falam comigo. Limpa o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu toco. Lava-me, a cabeça, o entendimento, as mãos, os pés. Lava-me por completo. Essa frase de Pedro é acertada, Eles estavam aqui já todos limpos, mas não todos porque Jesus conhecia os corações e sabia aquele que o iria trair naquela noite, que era Judas. Mas mesmo assim, veja a tranquilidade do coração de Jesus. Ele sabe quem ele é. Será traído sim, mas por causa disso ele vai rejeitar Judas? Não. Ele está ali justamente até disposto a um perdão. Se Judas assim o decidir, Se Judas assim meditar em seu coração, hoje eu me fiz maior do que o Senhor. Hoje eu não entendi. Ele se pôs à mesa e eu o traí por 30 moedas. E de fato, o que eu penso é inferior ao que Deus pensa. Ele pensa melhor. Eu quis ir do meu jeito, mas meu jeito é errado, é torto. E eu preciso submeter-me à graça, em vez de tentar agir por mim mesmo, Eu preciso submeter-me à graça, depender de Deus, amar com o amor dele, pedir o amor dele, a graça dele para tudo. Senão eu vou levantar o meu calcanhar contra Deus. E levantar o calcanhar é isso, Quando você levanta o seu calcanhar, o que você está fazendo? Você está pronto para evadir. Deus montou para você um grande banquete. Você levantou o calcanhar, o que você está querendo dizer? Eu quero sair daqui. Eu quero ir embora desse banquete, desta missa, desta oração. Eu quero ir embora dessa comunhão. Eu levantei meu calcanhar. Eu estou pronto ou para fugir ou para brigar, Eu estou pronto para elevar-me. Elevei o calcanhar. Minha estatura até aumentou, Como se eu estivesse de salto. Levantar o calcanhar é uma posição de ameaça e de defesa. E eu não posso me defender do amor de Deus. Eu tenho que deixar o amor de Deus, na verdade, me permear. O amor de Deus venceu tudo. Não vai vencer minha soberba? O amor de Deus venceu a morte, venceu o pecado. Não vai vencer meu orgulho? Talvez esse seja o desafio final para a nossa fé. Que o amor de Deus vença o meu orgulho. E a gente experimenta muito isso até mesmo nos nossos relacionamentos interpessoais. Quando eu sei quem eu sou, no nosso relacionamento interpessoal, por exemplo, de pai, de filho, de mãe, de filha, de esposo, esposa, Você sabendo quem você é e que você não é maior do que o outro e que você está ali numa posição feliz e não se esquece dessa posição feliz que é estar no relacionamento humano, você não tem medo de trair aquela pessoa. Trair meu amigo, trair a minha esposa, trair a confiança do meu pai e da minha mãe, abandonar o amor de alguém. Não, você não tem esse medo. Você põe à mesa todos os dias o mesmo feijão, o mesmo arroz, a mesma amizade, a mesma graça, a mesma partilha. Você não se afugenta, você está ali. Se o outro levantou contra você o calcanhar, te abandonou, te traiu, aquilo não fez você menos você, A não ser que você estava se fazendo Deus e desejava da outra pessoa total submissão ou posse. Aí se a pessoa levantar o calcanhar contra você, você vai levantar e vai revidar. Você vai ter dificuldade em perdoar. E isso mostra o quanto que a ferida da traição só ofende quem não se ama. Mas quem se ama está ali constante. Dá até para você entender melhor
o porquê que Deus nos perdoa? É porque Ele conhece a si mesmo. Conhece o seu tamanho. Bonito isso, né? Deus conhece a si mesmo. Conhece o seu tamanho. Conhece a sua grandeza, o seu amor. Sabe quem Ele é. E sabe que nessa decisão Ele nos ama. Decisão essa irrevogável, independente de você levantar o seu calcanhar ou não. Então é por isso que muitas vezes a gente precisa meditar sobre a dureza do Evangelho de hoje, na nossa vida também. Por quê? Porque a gente aprende a se relacionar melhor com os outros e com Deus, né? A gente compreende um pouquinho mais o coração de Deus hoje, né? E sabe o tanto que estamos distantes de ter um amor tão seguro de si como é o amor de Deus. Mas o que há de nos melhorar, né, como pessoas e como cristãos, é esse amor de Deus. É que tenhamos um amor semelhante. Que sejamos como Ele. Vê que no final, no versículo 20, ele diz assim, ó: em verdade vos digo, quem me recebe, recebe aquele que eu enviar. E quem recebe a mim, recebe o Pai, recebe aquele que me enviou. Ou seja, Deus quer que tenhamos um coração como o dele. Por isso que Ele nos dá na sua mesa, no seu banquete, seu corpo, alma e divindade na Eucaristia. É para que sejamos como Ele e assim sejamos como o Pai e assim saibamos, né, ser constantes no que somos. Consciente da nossa dependência em Deus, mas felizes. E o coração que é feliz, ele põe à mesa todo dia tudo que tem. Põe o arroz, põe o feijão, põe a carne, põe o amor, põe a amizade, põe tudo. Tudo, todo dia. Está ali constante a decisão dele. Se o outro vai me trair ou não, eu sou feliz. Por que eu sou feliz? Porque eu sei quem eu sou. E eu sei o tanto que eu amo. E eu sei o meu tamanho. Eu sei a minha importância. Eu sei a minha alegria. Eu me conheço. Eu sou feliz. Deus me fez feliz. Meus irmãos, ser assim, meu Deus, ser assim. A pessoa que é assim, ele não sai mais do altar de Deus, não. Não sai mais de dentro do coração de Deus, não sai. Aquele que experimentou de verdade o manjar, né? A ceia, o pão eucarístico, o sangue, né, de Cristo, que comeu e bebeu do Senhor, com o Senhor, para que ele vai querer McDonald's, né? Querer fast food? Para que ele vai se empanturrar de besteira? Não, a ceia que o Senhor dá para nós, ela é plena, ela é completa. E não mais se vive de promessinhas, de, né, coisinhas, de belisquetezinhos, nada disso. Né? Chega de bobagem, né? E isso faz muito sentido para mim até por causa das principais concupiscências que tenho em meu coração. Então, como esse evangelho faz sentido para mim? Eu espero que tenha feito sentido para você também. Seja feliz, né? Seja muito feliz. Saiba quem você é, como você é amado. E deixe o coração de Jesus ser para você não apenas lugar onde você é curado, restaurado, mas onde você é forjado. Porque você também é feito para ter um coração como o dele. Feliz independente da tristeza alheia. Deus abençoe você. Fica com Deus.